Salve galera do Casal Arguile, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou a Thaís. Eu sou o Gui. Eu sou a criadora daqui do Casal Arguile. E eu sou um dos criadores de conteúdo aqui do Casal Arguile. E nós somos os embaixadores da NAI, claro, trazendo mais um conteúdo muito show de bola pra vocês. E hoje, galera, a gente tivemos uma ideia de trazer a diferença entre narguileiro raiz e narguileira Nutella. Então, quer saber mais sobre o vídeo? Acompanhe o vídeo até o final e roda a introdução. Bom, gente, voltamos. Antes de começar, eu vou falar aqui pra vocês que a gente tá sendo patrocinados, tá? Pelo embaixador da NAI. Hoje a gente tá fumando umas essências maravilhosas, que é as nossas preferidas, né, amor? Eu tô fumando a Prime Mint. Estamos aqui com a minha queridinha aqui, que seria a Fire da linha Symbols. Bom, galera, antes da gente falar um pouquinho sobre algumas perguntas que a gente recebeu, vamos falar um pouquinho sobre os acessórios que a gente está utilizando hoje. Primeiramente, a gente está utilizando carvão da Xamã, tá? Utilizando alumínio da Elevent. Eu estou fumando Fire no meu mini Camanja vasinho MD Hookah, modelo Aladdin. Esse prato, como todos os vídeos eu menciono e vocês já estão cansados de saber, eu não sei a marca desse prato, tá? Estou utilizando o nosso Roche branco da NAI, branco com preto, nossa Cali Rose e piteria higiênica da Embaixador. Bom, gente, aqui do meu lado eu estou utilizando o vasinho da Bless, modelo preto, tá? Ele é um preto bem escuro, não dá pra vocês verem no vídeo. Estou utilizando o nosso Dead Money, o nosso queridinho, né, amor? O prato Curves Dead Curves, né, no caso, correto, amor? Isso. O nosso Roche da NAI, a piteirinha do Dead também, do Dead Money. E a nossa piteirinha higiênica da NAI. Bom, galera, vamos lá. Primeira pergunta que a gente recebeu foi do Claudinho. Antes, a gente selecionou algumas perguntas, tá? A gente não vai responder todas, porque foram muitas, né, Rô? Vai. Porque assim, quando se trata de caixinha de perguntas, o pessoal dá muitas ideias, dá muitas dicas. Então acaba se tornando um vídeo bem interativo e bem legal. E para não se tornar um vídeo muito longo, selecionamos só 5 perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta do nosso assessor Big Naldinho Ferreira. Qual a diferença entre furação raiz e furação Nutella? Fala o seu primeiro, amor, como você é raiz. Bom, galera, a gente não confunda. Lembrando, galera, não confundam narguileiro raiz com narguileiro preguiçoso, tá? O narguileiro preguiçoso ele faz a furação de qualquer jeito, lasca lá a essência, bota 1 kg de essência num roche, e isso é um narguileiro preguiçoso. O narguileiro raiz é aqueles que vivenciamos, no caso, algumas experiências ruins, porque quando a gente começou a fumar narguilé, a gente não tinha tanta informação, a gente não tinha hoje Gabriel Sakamoto, do Macário, Narguilé Rosa, pessoas que literalmente ajudaram a gente a entender um pouquinho sobre a cultura e até mesmo para pesquisar. Muitas escrituras sobre isso eram árabes, tá? Então não confunda o narguileiro preguiçoso com o narguileiro raiz. Bom, o narguileiro raiz, galera, ele faz três anéis com furos grandes com espaço entre um dedo entre elas. Então a gente faz a primeira furação bem na borda do roche, a segunda um pouquinho mais acima para volume de sabor, volume de fumaça, e a terceira para ajudar um pouquinho no fluxo e ficar um fluxo um pouquinho mais leve, para também a gente estar tendo uma sessão de qualidade e uma sessão duradoura. E a narguileira Nutella faz o roche dela, prepara com muito amor, com muito carinho, né, amor? Com muita paciência. Com muita demora. Com muita demora também. Então eu faço o quê? Eu faço uma cruz com furação de 3, né, amor? Correto? Falando correto? Olha, ele vai me corrigindo aqui, porque Sim. Como eu sou Nutella, eu não sei muita coisa. Faço uma cruz, tá? E depois eu venho fazendo uma cruz também, só que para preencher o espaço vazio, também com furação de 3. E entre elas eu coloco um furinho para dar É a furação padrão que vocês são acostumados a ver em nossos vídeos e nossas lives. Lembrando, a furação da Thaís contém 24 furos, tá? A minha contém um pouquinho mais, eu não sei ao certo. Deve ser uns 28 a 30 furos. Próxima pergunta é da Renata Laís. Como virar um criador de conteúdo sendo um narguileiro raiz e um narguileiro Nutella? Eu acho que ela quis dizer, como vocês viraram um criador de conteúdo
Eu entendi a pergunta dela. Como vocês viraram criadores de conteúdo sendo um narguilheiro raiz ou um narguilheiro Nutella? Bom, eu acho que pela diferença. Como a gente tem um costume muito grande de fumar com alumínio, a gente não utiliza... Pega o pegador pra mim, amor. A gente não utiliza caload. Então o narguilheiro raiz ele tem uma maneira de preparar o roche, o narguilheiro Nutella tem a outra. E às vezes dá uma diferenciada assim. E como vocês podem ver em todos os vídeos, eu sou um cara um pouco mais centrado, tá? Eu trago um conteúdo um pouco mais sério. Eu me aprofundo mais no conteúdo. E no caso dela, ela traz mais a diversão, a interação, pra vocês dar tipo uma distraída, enquanto a gente se trata de um conteúdo bem sério. Lembrando, gente, que quem acompanha a gente aqui faz tempo, sabe que eu que criei o casal Arguile, por conta que o Gui gostava muito de fumar e eu não aguentava mais ele falar de narguile pra mim. Então eu acabei criando o casal Arguile pra ter uma oportunidade pra ele, de ele trazer a experiência que ele tem pra vocês. Explicar um pouco do que ele passa, o que ele faz com o narguile, como que é, como que ele utiliza também, né, que é um dos princípios dele, que é um hobby e também uma distração, né, amor? E aí, por conta disso, eu falei assim, não, né, mulher dele, não vou deixar ele fumar sozinho. E hoje, basicamente, está se tornando basicamente uma profissão nossa, assim, a gente está trabalhando muito a sério nisso. A gente sonha um dia em trabalhar e viver só da questão do nosso criador de conteúdo, da nossa questão do arguile. Uma observação sobre narguilheiro raiz e narguilheiro Nutella. Gente, olha a diferença dos nossos carvões, tá? O dela já tá quase no meio, ela nem se tocou em mudar. Então não é que é um erro, não é aquela narguilha Nutella que não sabe fumar. Narguilha Nutella é aquele que não tem tanta, como que eu posso falar? Tanta experiência. Que nem a rotação de carvão, que é algo que você tem que fazer a cada 10 minutos, que nesse seria o recomendado, ou até menos. Então a gente traz essa diferença. Só um minuto que eu já vou ler a tua pergunta. E lembrando, a diferença entre a gente, que é narguilheiro raiz e narguilheiro Nutella, basicamente ela começou a gostar assim, um pouco mais da cultura do arguile, assim que eu conquistei um dos meus xodós, que foi o meu primeiro arguile, foi uma Amazon Prime, fumando a minha primeira essência da Nike, foi a Prime Mint, como eu já fumava há um tempo, gostava de menta, e ela não era fã de fumar, então ela não se importava, e ela começou a gostar da minha interação com a página, do meu trabalho, e começou a gostar um pouquinho da cultura do arguile. Sim. Vou pular essa pergunta aqui, depois a gente lê ela, tá? Ricardo Jaco, um dos nossos seguidores, nossos parceiros, assim, que sempre estão com a gente. Vocês preferem fumar no papel alumínio ou no caload? No caso, seria um controlador de calor. Eu prefiro mais no alumínio. Por conta que o caload, ele é mais, como posso dizer, para não pegar o contato do carvão com a essência. Então a durabilidade é um pouquinho maior. Mas só que também eu acho que não carbura tanto que nem o alumínio. Pra minha opinião, né? Cada um tem a sua opinião. Eu já como narguilheiro um pouco mais raiz, um pouco mais experiente em se tratar com narguile, eu utilizo mais o papel alumínio por conta de que normalmente o caload a gente utiliza quando a gente não tem alumínio, no caso que já aconteceu muitas e muitas vezes com a gente, que no caso é o narguile. Então a gente acaba utilizando o controlador de calor para não perder a sessão, certo, amor? Em meio disso, eu acho que o alumínio você contém diversas furações diferentes, com diversos tempo em sua sessão, diversa durabilidade. Você pode fumar mais de 1 hora, mais de 1 hora e meia, você pode fumar menos que 20 minutos, menos que 40. Então, tipo, se trata muito da diferença entre esses dois aspectos. Em meio disso, eu acho que o alumínio tem um pouco... Eu já tenho uma opinião diferente da Thaís. Eu acho que o alumínio tem um pouquinho mais de durabilidade. Porque o caload, ele é uma peça de alumínio que ele esquenta muito. No meio desse tempo que ele esquenta, você tira no carvão, fazendo a rotação. Já é um tempo da essência dar uma esfriada. Já no próprio controlador de calor, o que vai acontecer? Ele não vai ter esse tempo de dar essa esfriada, porque como é uma peça de alumínio, ela já vai estar super quente. Nessa questão que ela está super quente, ela não vai acabar tendo um esfriamento tão legal como no alumínio, porque o alumínio tem um tempo um pouco mais rápido de ter essa resfriada. Já o controlador de calor não. Caraca, falei bonito agora, meu filho. Esquece. Ó, e teve mais uma pergunta do Ricardo, tá? E eu vou ler aqui pra vocês.
Qual a melhor furação para se fumar Prime Mint? Como você é no telinha, amor, eu deixo você responder essa. Bom, gente, pra mim não muda nada. Pra mim é sempre a furação padrão, né? Por conta que a furação que eu faço, como vocês sabem, o narguilé pequeno é pra... Peraí, buguei. O narguilé pequeno é pra carburar. O narguilé grande é pra sabor. Formulando, o narguilé pequeno é pra volume de fumaça, pra você ter um volume de fumaça um pouco maior. E já o narguilé grande, ele não vai... Claro, ele pode ter o mesmo ou até mais esse volume de fumaça, só que ele serve mais pra sabor. Por quê? Vamos lá, eu tô com o narguilé dessa altura. Olha a diferença, o meu roche tá aqui. Do meu roche, você tá puxando. O carvão vai aquecer a essência, vai vir pro seu vaso. Do seu vaso vai pra mangueira e você tá carburando muito mais. Já pra narguilé grande, olha a diferença. Tá aqui, ela vai ter todo um trabalho um pouco maior para chegar pro vaso, para ir para sua mangueira, para você estar fumando. Beleza? Continua, amor. A questão da furação. Então, gente, pra mim não muda nada. Minha furação é a mesma de sempre. Quando é uma essência mais doce, eu gosto de fazer menos furo. No caso, eu não coloco os furos que eu falo pra vocês. Eu faço uma cruz com 3, né, amor? E eu coloco um entre elas. E quando é uma essência mais doce, eu não coloco esse um furinho entre elas, porque eu acho que o doce me deixa um pouco meio tonta, me dá aquela tontinha, então eu não gosto muito. Bom, galera, para fumar Prime Mint ou qualquer outro tipo de menta, o que eu utilizo? Eu utilizo um pouco mais de furos, porque a menta ela já é um tabaco um pouco mais forte, ela é um tabaco que normalmente ela aguenta mais calor. Principalmente a Prime Mint, por ser um tabaco um pouco mais forte, ela aguenta um pouco mais a temperatura de calor, com basicamente todas as essências da Nai. Então eu acho que a furação não importa tanto. Mas uma furação um pouco raiz, que eu falei, 3 fileiras de furos, as 3 primeiras perto da borda do roche, um pouquinho acima e um pouquinho antes do pino central. Mas você pode estar utilizando a sua furação da sua preferência. Não tem tanta importância a sua furação, e sim em questão da rotação de carvões, que é algo muito importante que você tem que fazer sempre em suas sessões. Vamos trocar um pouquinho, amor? Deixa eu ver um pouco dessa sua furação aí. Abreviando um pouquinho, eu recebi uma pergunta do nosso querido Aleruca, nosso amigo Carlos. Qual a diferença entre narguilé raiz e narguilé Nutella? A diferença de narguileiro, né, amor? Não, narguilé mesmo. Narguilé. Narguilé, ele colocou narguilé. Eu acho que você entendeu narguileiro, mas seria narguilé. Bom, vamos lá. Narguileiro raiz, ou a diferença entre o narguilé raiz e o narguilé Nutella, eu acho que eu entendi essa pergunta dele. Vamos lá, basicamente um pouquinho atrás eu estava fumando um narguilé raiz, que é um narguilé um pouquinho antes do narguilé virar moda, do narguilé repopular o Brasil, ficar um pouquinho mais popular, que seria o quê? No caso, um KM, um China, um Argeline, um Chica. Então tem essa diferença assim do narguilé. Vamos dar um exemplo. O KM é um narguilé egípcio, um narguilé que ele é basicamente feito todo de ferro, ele tem todo o trabalho de você precisar polir o narguilé para deixar ele sempre brilhando. Fora que o fluxo do narguilé, vou falar o fluxo desse aqui, por mais que eu estou fumando nesse, você traz do Money, beleza? O fluxo do narguilé KM, do narguilé antigo, já é um pouco mais pesado, ele já tem um fluxo um pouco mais restrito. Você tem que tomar um certo cuidado, porque normalmente um narguilé antigo, ele tem o costume de impregnar muito sabor, muito mesmo, por ele ser um material um pouco mais pesado. Fora a diferença do peso, se você for pensar. Um narguilé de ferro pesa basicamente o dobro, o triplo do narguilé usinado, um narguilé de alumínio. Então, essa é a total diferença entre um narguilé egípcio, que no caso seria um narguilé raiz, um narguilé antigo, para um narguilé Nutella. O narguilé Nutella é aquele narguilé mais levinho, no caso, que você tem mais fácil de, como posso dizer, que é mais fácil de você puxar. Você tem a questão um pouco mais leve da sua puxada. Isso. Então aquele narguilé Nutella é aquele narguilé mais
como posso dizer, mais, como vou dizer, no modo assim, mais rico, né? Que é os narguilhos de hoje, no caso, o Money, o Amazon, o Mid, o Zeus. A gente tem o próprio Shadow da Nike, que é um narguilho revolucionário. Também. É vários, gente, vários. A gente também tem o Brisas, que é um narguilho super leve. Hoje também tem questão do narguilho A gente tem o Nutella. Zeus, a gente tem o nosso próprio Kini Sultan. O narguilho Nutella é também aqueles que tem o difusor, que no caso é o Zeus, né? A gente tem o Zeus, a gente tem o próprio Shadow, Brisas, e entre outros arguilhos. É que é uma puxação mais Lembrando, leve. galera, o arguilho um pouco Nutella, ele tem essa questão de você fazer toda a desmontagem para você lavar. E a questão desse arguilho, que é um prático para pessoas que estão começando, seria o quê? Você não tem o trabalho de você fazer o polimento. Já no caso do KM, que é um arguilho um pouco raiz, um arguilho um pouco antigo, você tem que polir ele, não desmonta, o máximo que ele sai é o respiro para você tirar a bolinha, para você tá limpando ela, secando para fazer a lavagem. Então, mano, tem toda essa diferença que eu achei incrível. Bom, galera, a última pergunta seria do Gulitas Xixa, que seria nosso Gu, nosso parceiro que também dá uma forcinha para editar os vídeos. Ele perguntou assim: fala sobre o respiro que no fala do respiro que no China não tinha e um tinha que tampar para o outro conseguir fumar. Bom, eu como sou um pouquinho raiz, vou falar rapidão porque nossa bateria já tá quase acabando. Bom, galera, era meio estranho, tá ligado? Porque o China, ele não tinha respiro. Então, a regra era o quê? Pega sua mangueira aí, amor. Quando eu fosse fumar, ela tinha que ficar assim, ó, como ela tá mostrando pra vocês, e eu... Quando ela fosse fumar, eu tinha que tampar. Então a gente tinha que ter esse revezamento. A Thaís não catou esse tempo, né, amor? Que era um tempo mó brisado, às vezes os dois puxavam de uma vez, assim, nem tchum, mano. E, mano, era um tempo bem legal, eu sinto muita saudade, assim, desse tempo. Eu tenho vontade de voltar um pouquinho aos começos do arguilho, assim, quando eu comecei a fumar. Lembrando que eu tive uma experiência, né? As piteirinhas da Rucani. Sim, verdade. E lembrando, pra falar que você não é tão Nutella, até que você fumou no meu chininha, né? Eu tinha um chininha, você deu o seu primeiro a fumar. A primeira vez que você fumou comigo assim, foi no meu chininha, que foi uma vez, que foi um dia antes de eu comprar o meu Amazon Prime. Isso, pra quem não sabe, quem não conhece... Opa! As piteirinhas da Rucani, entra lá no nosso Instagram e dá uma pesquisada lá no IGTV que a gente explicou mais sobre ela. Alguma pergunta, amor, que você tem a fazer pra mim, assim, sobre a questão de arguilha raiz? Vamos lá. Em questão do carvão, o que você achou que mudou muito em questão do carvão de pólvora, em questão do carvão de coco hoje, atualmente? Cara, a questão do carvão, vamos lá. Antigamente, na época que eu comecei a fumar, primeiro era o carvão platina. O carvão platina você tinha que raspar ele no chão, até tirar toda essa parte platina dele, pra gente estar acendendo com o maçarico, pra gente estar fazendo a sessão. Já a questão do carvão de coco, é só você colocar... Hoje a gente tem um forninho que faz a praticidade para acender um carvão muito mais fácil. É um carvão que não dá cheiro, então tem toda essa diferença. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, segue a gente nas nossas redes sociais, que vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês. Também não esquece de seguir a Nai, tá? Tá com um projeto muito legal aí pra vocês. Se inscreve aqui no nosso canal, que a gente tá com a meta de bater 100 inscritos. E no Instagram, que a gente tá com a meta de bater 10, né, amor? 10k. E... Bom, galera, essa foi a diferença. Se vocês querem que a gente traga uma parte 2 futuramente sobre este trabalho, deixe nos comentários e a gente vai estar acompanhando e respondendo todos vocês. espero que Beleza? vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!